Isso aí, galera. Só agora, esperando mais uns 2 minutinhos para fazer os convites. O pessoal ir se chegando para nós começarmos aqui a nossa abertura do mercado. Então, fazendo aqui só os convites. Mais um minutinho só. Bom dia! Trembolona Decadádia, bom dia! Bem-vindo aqui ao Abertura do Mercado. Vamos lá, faltando um minutinho só, alguns segundos para a gente começar aqui. Beleza, agora sim, vamos começar. Bem, amigos das redes sociais, amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 36 minutos, horário de Brasília, do dia 23 de outubro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money e venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, cenário eleitoral, parte de commodities, visão gráfica, para que você fique devidamente antenado e conectado com o melhor que o mercado tem a oferecer para você aqui, o mercado de ações. Ok, galera? Então, antes de a gente começar, eu pedi para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você lembre ou algum conhecido próximo que se interesse por conhecer o mercado de ações, em literalmente ampliar um pouco mais o seu conhecimento, em abrir a cognição para novos investimentos, novas oportunidades de negócio para rentabilizar seu capital, vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário, aqui o que vocês vão encontrar diretamente é o contato eu e você. Bom dia, Denis! Seja bem-vindo à abertura do mercado, campeão! O que vocês vão ver é um contato diretamente, sem ficar postando gráfico aqui e fazendo aquela coisa toda, diretamente eu e você anota os números, a gente vai em frente, vamos tirando dúvidas, para a gente fazer com que essa jornada seja cada vez mais simples e positiva, rentável. Combinado, galera? Então, conto com vocês para essa compartilhada em grupo, essa indicação para marcar os seus amigos, para que a gente consiga cada vez mais expandir a divulgação aí de investimento e educação financeira nesse país, beleza? Então vamos diretamente agora para os números, porque eles sim não tem lero-lero e falam a verdade. Temos aí o nosso índice futuro nesse momento a 1,10 de queda. A gente tem uma previsão, ao que tudo indica, de uma abertura em baixa. Eu já vinha comentando isso aí para vocês, que a alta de ontem tinha sido uma alta boa, mas tinha batido em um teto nos 85,5. Seria muito bom se a gente fechasse acima desse patamar, ou melhor, se fosse acima disso, acima dos 86.100, que a gente voltaria com um canal bacana de alta, uma continuidade aí no processo de subida no mercado de ações até para os 87.300 e por último topo histórico em 88.400. Porém, como fechamos muito cravado em cima, isso gerou um pouco de receio e fez aí diretamente com que o mercado ficasse aí nessa tensão. E hoje, com um nível aí de aversão global, literalmente um cenário um pouco mais complicado, principalmente aí na Ásia, com os problemas voltando
à tona, mesmo com o governo chinês, como falou ontem ali no final de semana e repercutiu ontem, falando a respeito de que vai auxiliar, de que vai proteger de alguma maneira a questão desses empréstimos, das garantias em ações, de que vai utilizar mecanismos, vai incentivar a questão de redução de tributos fiscais, vai facilitar um pouco mais a vida com redução dos encargos voltados às pessoas físicas, uma série de medidas preliminares, né, que ainda vão ser levadas adiante, mas que já tinham dado um estímulo. Hoje não adiantou isso, voltou o mercado a ficar pessimista, acreditando que mesmo com tudo isso não solucionará as questões, os empréstimos continuarão sendo atrelados às ações, e isso causa-se num cenário de queda um risco grande de solvência, de liquidez por parte das pessoas físicas, das empresas privadas, que pegaram esses empréstimos e botaram como garantia ações. Então, a gente é 4,3 trilhões de yuans, então é muito dinheiro, e isso deixou o mercado bastante tenso e voltou a carrapeta no dia de hoje, ou seja, não temos nada de novo, de sensacional para fazer o mercado mundial entrar numa onda de sell-off, né, de vendas pesadas que está hoje, mas simplesmente olharam por outra percepção, que não havia sido a de ontem. Estão olhando pelo lado negativo da coisa. Uma parte da Europa também, as mesmas questões, Itália, o Brexit, mesmo com a May dando uma suavizada, falando que as coisas estão sendo encaminhadas para uma saída e tudo mais, não colou direito, o mercado continua aí tenso com isso. A Itália, mesmo falando que está preparada para readequar a questão do seu déficit orçamentário, também não soa bacana para o mercado continua tenso com isso. A Comissão Europeia, que já havia numa carta, né, preliminar falado que estavam em desacordo, né, tinham descumprido os normativos, os combinados, os tratados anteriormente, a Itália vinha batendo de frente, falando que não ia ajustar, agora já sinalizou que ok, vamos lá, mas mesmo assim também não safou, não tranquilizou os mercados. Nos Estados Unidos, questões de balanço aí da própria Caterpillar, que o mercado olha como, digamos, na questão de crescimento industrial, de alavancagem de mercado, se ela vir um resultado muito bom, muito acima, é a questão de estímulo até mundial para a parte de industrial, de comércio como um todo, há uma expectativa de que cresça, mas não tanto, isso também vai trazendo temores, e a gente nessa onda, nessa vibe negativa que está aí assolando o mundo inteiro, investidores estrangeiros reduzindo suas posições. Aqui a gente viu uma saída forte, eu comentei ontem no fechamento, a gente já está com 1 bi de saldo negativo nesse mês dos investidores estrangeiros, então reverteram a posição de compra que estava rolando forte aí no início do mês, isso aí está rodando no mundo inteiro. Então, quais são as corridas? Para títulos de 10 anos, os treasuries de 10 anos, os títulos de dívida dos Estados Unidos, que são considerados os mais seguros do mundo, esses 10 anos, que são praticamente uma salvaguarda do mercado. A corrida para o Yen, a corrida para a moeda japonesa, que também nesses períodos acaba sendo uma boa salvaguarda. E o ouro. O ouro, que é aquele ativo clássico, também acaba dando uma corrida, estava subindo 1,5 mais cedo. E o S&P 500 VIX, que eu vou falar para vocês aqui a quantas anda. Ainda temos pesquisa hoje à noite a ser divulgada do Ibope. Vamos ver como é que as coisas vão rodar, e vai sair uma pesquisa atrás da outra, vai ser uma doideira nesses últimos dias. Vai dar uma pausa só amanhã, a gente não vai ter pesquisa nenhuma, mas a partir aí de quinta-feira a gente vai ter, pelo que eu contei aqui, umas 4 pesquisas. Vamos ter Datafolha, Paraná, Real Time Big Data, Vox Populi. Sexta-feira a gente tem aí XP e PESP, Paraná Pesquisas. No sábado a gente tem Datafolha, Ibope, CNT, Vox Populi, Real Time Big Data, um auê de pesquisas. Mas falando de dias úteis, a gente tem Ibope hoje, temos Datafolha e Paraná Pesquisas na quinta, além de Real Time Vox Populi, e sexta-feira a gente pega aí XP e PESP e Paraná. Então tem muita pesquisa. Márcio, será que vai haver mudança? Sinceramente não sei. A questão é que cada vez mais vai se apertar as trocas de farpas, né? As trocas de carícias entre os dois candidatos à presidência, Haddad e Bolsonaro, cada vez ataques mais diretos um ao outro, e enquanto eu não vejo muito
um foco voltado para as questões econômicas. Eu vejo mais a vontade de um querer agredir o outro do que propriamente mostrar o que eles vão fazer no país. Eu não considero isso bom, não acho isso excelente, pelo contrário, isso é uma bela, uma porcaria, e eles deveriam ter um pouco mais de consciência, os dois, na questão de que eles vão ficar por 4 anos sendo presidente do Brasil, se não forem impeachados ao longo do processo, não houver nenhuma zica, né, nenhuma gracinha por parte dos dois, ou algo que venha a ser descoberto ao longo disso. Então, mínimo mais decência, né? Coisa que já vem faltando há muito tempo na nossa política, mas seria bacana se eles começassem a mudar um pouco esse cenário. Vamos ver. Agora, vamos diretamente aqui aos números, a parte aqui de mercados internacionais, a quantas anda, como que está rodando aí os mercados mundiais. E primeiro eu vou entrar nele, no S&P 500 VIX, é o índice do medo. À medida que ele sobe, a gente tem uma maior aversão à entrada no mercado de ações global. Os emergentes também sofrem mais até com isso. E num cenário de queda desse índice, de ele rodar negativo, a gente tem uma maior propensão à entrada de capitais nos mercados de ações. E ele nesse momento está como? Disparando em alta, forte, mais 19,86%, aos 23,54 pontos. E isso diretamente é um recado para estamos saindo fora. Estamos fora no dia de hoje. Então os investidores estrangeiros, investidores mundiais, não estão propensos a entrarem hoje no mercado de ações. Pelo contrário, estão retirando, estão saindo fora porque esse nível de aversão está altíssimo. E entrando aqui no campo da Europa, a gente vê o DAX a 1,72 de baixa, FTSE 100 da Inglaterra menos 0,94% de baixa, CAC 40 da França menos 1,04% de baixa. O Eurostock 50 é um conglomerado das 50 maiores ações aí da Europa que é cotado no mercado alemão, e é como se fosse uma média das bolsas aí europeias, está caindo 0,97% nesse momento. Com relação ao asiático, o Nikkei 225 no Japão, menos 2,67 de queda, por causa das aversões que eu falei. Xangai na China, menos 2,26. China A50, menos 3,07. Hang Seng Hong Kong, menos 3,08. Então, estamos falando de quedas relevantes, pesadas internacionalmente. Um dia de sell-off aí, então, olho vivo com o dia que a gente tem hoje, que é bem negativo. Em relação aos índices futuros norte-americanos, Dow 30 menos 1,42 índice futuro, mercado lá lembrando, abre 10h30 da matina, S&P 500 menos 1,35 de baixa e Nasdaq menos 1,60. Não está parando ninguém em pé e a gente aqui está seguindo essa onda de receio mundial. Falando agora campo de commodities, a gente tem aí minério de ferro que foi cotado nos mercados futuros de Dalian, na China, ele fechou hoje numa leve baixa, 0,38% a 520 yuans por tonelada. Não foi nenhuma queda gigante, porém a queda do mercado chinês eu vejo que vai afetar aí diretamente a Vale. E o vergalhão de aço cotado nos mercados, na Bolsa de Mercadorias Futuras de Xangai, fechou com uma leve alta de 8 yuans para 4.142 yuans por tonelada, numa questão de uma onda de maior demanda pela questão do inverno na China. Então esse foi aí a caminhada de minério negativo e vergalhão de aço levemente positivo. Mas, mais uma vez, minério e siderurgia aqui pra gente, eu não vejo que vai ficar tão suave assim. Até porque eles têm o chamado beta muito alto e em momentos de queda de mercado, esses ativos tendem a cair mais e a mesma coisa em cenários de alta, principalmente para a siderurgia. Então, olho vivo, vão abrir oportunidades aí nesse mercado e vamos ver o quanto que vai abrir, se vai ter gap para os papéis, muito alto ou não, tudo é analisável para que você possa usufruir ao longo do dia aí de oportunidades tranquilas e boas relações de risco-retorno. Falando agora da parte de petróleo, a gente viu aí o WTI, nesse momento rodando já uma distância com relação aos $70, está $68,16 nesse momento, menos 1,46 de baixa, referência nos Estados Unidos, aí o WTI. E o Brent, que é referência na Inglaterra, caindo aí também já bem distante, de $80 a $78,22,
menos 2,05 de baixa para o petróleo. Isso aí vai muito em questão daqueles problemas relativos ali à Arábia Saudita, a questão do jornalista, do Khashoggi, que já estão especulando, somente o presidente da Turquia falando que foi questões políticas, crime político arquitetado, montado. Então isso está trazendo uma tensão no cenário e vamos ver como é que as coisas vão rodar para com isso. É algo que está deixando o mundo literalmente tenso. A novidade aqui, o ouro, né, commodity $1.241, né, a onça Troy. E isso a gente está falando de uma alta de 1,62% para o ouro, dando uma disparada aí nesse cenário de tensão que a gente está, de sell-off mundial. Agora, entrando no campo de moeda, mais 0,12% de alta, e a criptomoeda Bitcoin $6.562,10, menos 0,34% de queda para a criptomoeda. Ou seja, a gente está vendo aí o dólar levemente em alta, não tá isso aí, digamos, muito de acordo com o mundo está um pouco mais reticente com o dólar. E, óbvio, isso pode vir aí a degringolar, a aumentar ao longo do dia, se houver uma saída maior de capital aí, estrangeiro, principalmente correndo em direção aí aos treasuries norte-americanos, os títulos aí deles, os de longo prazo, de 10 anos, os quais aí são considerados os mais líquidos. Agora, indo para o campo de gráfico, para o mercado mesmo, contas anda, o que a gente tem para hoje? A gente vê aí, e aí diretamente falar primeiro do Ibov. Eu já havia comentado ontem, tanto na abertura quanto no fechamento, reitero aqui os pontos, não tivemos aí grandes mudanças para isso, e óbvio, fechamos a 85.596, primeiro suporte que vai ser facilmente perdido é a região dos próprios 85.500, perdido isso a gente volta na região de 84.500 como um ponto de suporte interessante. Perdido, a gente vai buscar a região de 83.700 como um outro suporte e depois, aí óbvio, se a gente houver uma engrossada um pouco maior, a faixa ali de 83.000, 82.800, 82.700. Essa regiãozinha de preço aí, que é onde vai ficar a média de 20, que vai dar uma subida, e também onde tem suporte relevante aí para o Ibovespa, caso dê uma desandada. E aí a gente vai ter uma definição, porque muito provavelmente, se o nosso índice der uma despencada até esse ponto e chegando colar essa média de 20 aí de baixo para cima, é onde o mercado vai definir o que vai fazer para os próximos dias. Se vai descer a ladeira e vai rumar para 80.400, 80.500 na média de 200 períodos. Isso eu digo que ainda tem suporte em 81.800 antes, que é o suporte forte, mas o objetivo seria essa região de 80.500. Ou se vai engatar, recuperar fôlego após esse toque na média de 20 e a gente vai conseguir dar uma engatada aí novamente para brigar na região de 86.200 pontos. E caso supere, é 87.300 e 84.300 pontos. Então, esses são os níveis de suporte e resistência para que você possa monitorar da melhor maneira possível e também preparar as suas operações, beleza? Com relação aí Petrobras, aquele cenário para ela não mudou, ainda aguardo o ativo romper a barreira de 27, a gente tem resistência em 26,50, resistência em 26,75, suportes em 26,25 e se perdidos 26,25, voltamos a 25,75. Perdeu 25,75? A busca é por R$ 25,25 e não se fala mais nisso. Perdeu R$ 25,25, vamos aí para a faixa de 25, primeiro momento, mas o objetivo maior seria 24,50. Então, tá muito engasgadinho o papel, tá cheio de suportezinhos, de resistências bem curtinhas, eu não gosto, prefiro aguardar ele se definir com um pouco mais de clareza. Falando de Vale rapidamente aqui, o papel continua engasgado na média de 20, de 8, como eu havia comentado ontem no fechamento. Precisaria romper essa região de R$ 59 para que se engate novas altas boas, e também se vir a perder aí a região de R$ 57, 57,20, 57, a gente vai cair bem curtinho para a faixa de 56,30 e depois o objetivo seria R$ 55
R$10,82. Falar de Usiminas aí, que foi um papel que subiu bem ontem e aí vai ficar no campo, literalmente, de análise do dia de hoje. A gente vê o ativo chegou ontem num pico, chegou a bater no seu melhor momento R$10,56 e ele que abaixo disso tem a tendência de voltar para a faixa de R$10,15, principalmente se vir a perder aí mesmo essa faixa, se tentar dar uma embicadinha aí, R$10,50, alguma coisa assim, tendência dele é voltar para a faixa de R$10,15. Perdeu R$10,15, a gente está falando de papel voltar muito para a faixa de R$9,95 ou R$9,90. Então, esses são os suportes. Acima de R$10,55, R$10,60, entra-se uma posição nova de compra para esse ativo, bem voltada para o objetivo na faixa aí de primeiro R$10,80 e depois a faixa de R$10,97, R$11, ok? Falando agora de Gol 4, a gente viu aí a Gol dando mais uma cansada ali no topo, na faixa ali de máxima de R$16,80, ela que havia chegado 3 dias atrás em R$16,97, não está conseguindo agora superar essa faixa de R$16,80, está com dificuldade, e se realmente vir aí abaixo de R$16,50, vai buscar bem curtinho, o R$16,30 novamente, e depois de R$16,30 vai buscar o último fundo que foi R$15,90, mais curtinho aí. Então essas são as orientações relevantes. E o Banco do Brasil, o último papel aí para passar para vocês de orientação, BBAS3, o ativo que fechou aí é R$39,85, papel aí que está devendo uma reaçãozinha, principalmente se ele conseguisse romper a região de 40,75, abriria novos espaços para compra, mas a formação gráfica aí de possível reversão para queda foi montada ontem, um topo em R$40,24, bem bacana, de curtíssimo prazo aí para BBAS3. Beleza, galera? Tendo dúvidas, críticas, sugestões de novos temas que a gente coloca aí sempre na nossa página da Mais Money, tanto no Facebook, vamos passar para o YouTube aí essas dicas curtinhas que a gente tem. Fiquem extremamente à vontade para deixar seus comentários, deixar seus likes, se inscreverem no canal para cada vez que um novo vídeo for liberado, vocês tenham ele ali em primeira mão e possam assistir. Tem dicas bem interessantes, voltadas a literalmente não só a parte informativa, mas também o lado emocional, você se conhecer no mercado de ações, e a gente vai abordar mais isso ao longo dessas próximas dicas. Tem muita coisa para sair, tem parte de educação financeira mesmo para você saber o quanto que você pode investir, qual é o mínimo ideal para você começar, desmistificando algumas coisas relativas aí à parte de swing trade, com pontos falsos que poucas pessoas comentam, mas que são importantes para que você tenha aí consciência e noção de operar cada vez melhor, com consciência e sabedoria, e principalmente com o seu mental fortalecido bastante para não se sabotar. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde no fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes aí. 18h30 é o nosso encontro, combinado? Um grande abraço a vocês, excelente dia, bons trades, bons negócios, e nos vemos mais tarde. Tchau!